Bom, então, né, mais uma vez, boa noite a todos. Eu, o tema reencarnação é um tema, assim, para mim, é muito, me toca muito fundo, porque eu não era espírita. Eu, como milhões e milhões de pessoas, acreditava que eu tinha uma única existência aqui na Terra e depois que eu finalizasse ela, eu ia para o céu, né? Bastava que eu fizesse tudo que a doutrina que eu seguia me orientava, então, assim, o meu lugar já estava garantido no céu. Só que isso criou uma dificuldade. À medida que a gente vai estudando, né, eu tive um pendor muito grande pela ciência, e eu não conseguia juntar ciência e religião. E era uma coisa assim que eu tratava separadamente, sempre foi separado. Não conseguia juntar, né, os dois pensamentos, mas também não podia excluí-los, porque as evidências quanto de um e o outro existem, né? A ciência demonstra, nos museus, em todos os postulados, toda a história da raça humana na Terra, de todos os animais, das eras. Então, não tem como dizer que o ancestral mais antigo do homem, que foi o Ardipithecus cadavra, de 3 milhões e 700 mil anos, não tenha existido. Só que isso se contrapõe ao que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem já bonitinho, né? Detalhou no barro, soprou-lhe em suas narinas, deu-lhe uma alma vivente. Então, assim, o homem apareceu como nós somos hoje. E como que você explica isso? Eu não explicava, também não dava muita importância para essa explicação, até que, quando eu conheci a minha esposa, né, na família dela, muitas pessoas espíritas, e a gente conversava sobre essas questões, eu não conseguia assimilar esse entendimento, e aí, como eu já falei, né, outras vezes, o que que eu fiz? Quando eu perdi todos os argumentos, eu peguei o Livro dos Espíritos para ler, porque a minha intenção era descobrir as falhas da doutrina espírita, e depois demonstrar que, na verdade, quem estava certo era eu. Né? Uma grande presunção. Aí, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu fiquei, assim, extasiado, porque era o que eu precisava para juntar as duas coisas assim, que eu gostava muito, ciência e religião. Aí tudo se encadeou. Então, aí eu comecei a ver todo o encadeamento de toda a existência, de todas as espécies da Terra, por que dos ancestrais humanos até chegar no Homo sapiens sapiens. Então, isso, assim, foi um achado para mim. E eu fiquei impressionadíssimo com isso. Mas aí eu fico pensando que, da mesma forma que eu demorei tanto tempo para aceitar a doutrina espírita, né, os seus postulados e a reencarnação, um monte de gente também passa pelo mesmo processo. Só que talvez eu, enquanto eu fui buscar as respostas, outro acaba ficando condicionado naquele pensamento, porque aí também é muito prático, eu já saber que a minha vida sendo conduzida pelas diretrizes, eu já vou estar garantido, né, a minha posição no campo celeste, então é uma zona de conforto muito grande. Mas se aquele que quiser analisar de uma forma assim mais abrangente, ele vai ver que a doutrina espírita, ela não criou a reencarnação. Kardec estudou o fenômeno, definiu-o e criou uma série de diretrizes para que a gente possa estudar, entender em toda a sua grandiosidade, mas a manifestação em si do espírito, das múltiplas existências, ela permeia a história da humanidade desde o início. Em todas as tribos, religiões, em todos os países, desde a pré-história até hoje, toda raça tem a sua interpretação, logicamente guardado, né, as proporções naquilo que ele conhece,
mas o processo é o mesmo. E a gente vê, por exemplo, na Bíblia, lá quando Abraão recebe os anjos que vai tornar Sara fértil novamente, ele não sabe que é anjo. Ele só sabe que era espírito, só que anjo, depois que a coisa acontece. Mas quando a gente lê toda a passagem, ele os trata como se fosse qualquer viajante que passasse ali pela aldeia. Então, é um processo assim, natural. Bom, nessas questões, aí o que a doutrina espírita traz? Aí Kardec, lá no capítulo 6, que ele vai tratar dessa questão, ele coloca como que isso se manifesta, de forma assim, muito lúcida. E aí, na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. E aí a gente pega essa pessoa, né, hipotética, que ela está buscando as informações, então ela vai passar para o Livro dos Espíritos. E aí Kardec continua: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí a resposta: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. E aí Kardec continua: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E aí, quando a gente também, Kardec fala, né, que nós temos muitas existências, aí lá na frente, ele pergunta, por exemplo, se a gente começou as existências na Terra. E aí os espíritos falaram que não, a gente começou em outros planetas, mas a Terra é um dos mais materiais, né? Uma das existências mais materiais. Então, essa galera aí ufológica que vive correndo atrás de ET, é só se olhar no espelho, né? Que ele vai ver que ele está de frente para um extraterrestre, porque não iniciamos a nossa jornada aqui. Mas aí Kardec continua. A alma, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Aí o Espírito fala, evidentemente. E aí ele continua, na 167. Qual o objetivo com a reencarnação? Nem qual o fim da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aí a gente observa uma coisa interessante, né, que no Velho Testamento, Deus ele é tratado como um Deus eletista, muitas vezes rancoroso, outras vezes vingativo, um Deus com as mesmas características humanas, né? Esse sentimento que a gente tem de eu vou fazer tal coisa para você só se você fizer tal coisa para mim, essa troca. E a gente vê, estudando a doutrina espírita, a gente perde esta visão antropológica de Deus. Ele passa a ser um Deus, de fato, de excelência, de absoluta justiça e amor infinito, quando ele permite que as criaturas reencarnem quantas vezes forem necessárias para produzir o seu adiantamento intelectual e moral. Ele não passa a mão pela cabeça de ninguém, mas ele dá todas as oportunidades para que a pessoa se corrija. Então, isso é uma misericórdia infinita. Quantas vezes a criatura necessitar, ele vai ter essa oportunidade. Então, quando o Espírito diz aonde a justiça está aí, neste processo reencarnatório. E aí Kardec continua, na 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então, ou seja, né, a gente tem um número específico ou vai encarnar para sempre?
Bom, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, com isso, a gente observa que nós temos, a princípio, né, uma quantidade infinda, porque nós não sabemos quantas encarnações teremos até que nós, de fato, estejamos no ponto de maturidade espiritual, emocional e moral, que não vai ser necessário que encarnemos de novo. Nessa ideia, alguém até poderia dizer, ah, tá, então eu vou reencarnar para sempre. Mas não é bem assim. Chega um momento em que eu não precisarei mais reencarnar para vivenciar na matéria as dificuldades pelas quais eu preciso me corrigir. Uma vez já corrigido, não há mais necessidade de retorno à carne. Evidentemente que em algumas situações eu retorno como missão e etc. Aí é uma outra história. E aí Kardec continua na 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Aí a resposta é não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, cada um vai ter uma jornada. Eu posso, pelo meu livre-arbítrio, me atrasar na minha caminhada. Então, enquanto eu der muito mais vazão ao orgulho, à vaidade, à arrogância, à prepotência, isso daí eu vou criar uma série de dificuldades que eu vou precisar corrigir. Então, toda vez que eu me agarro a isso, eu vou ter que voltar para corrigir, e com isso, as minhas quantidades de reencarnação serão maior do que aquele que resolve, pelo livre-arbítrio dele, seguir na direção do bem, né? O objetivo da vida dele melhorar-se sempre, sem derrapar nessas questões emocionais. Então, a resposta do espírito é tranquilo, né, que deram para Kardec. Vai depender da força de vontade do indivíduo. Mas fala que é grande porque o processo, né, o progresso é quase infinito. Na 170, Kardec pergunta assim, o que fica sendo o espírito depois da sua reencarnação? Da última reencarnação. Aí a resposta, espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, se eu já me tornei um espírito puro, ou seja, eu já venci todas as dificuldades que eu precisava para o meu desenvolvimento intelecto-moral, então, a minha jornada já vai ser outra. Eu posso, então, ser considerado como um espírito puro. E lá na questão 171, que eu achei muito interessante, que assim, faz tipo um resumão, né? E aí Kardec pergunta assim, em que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram as injustiças, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, nessa condição de Deus ser a suprema inteligência do universo, o amor absoluto, né? A reencarnação é a prova absoluta da sua justiça e do seu amor. Uma coisa que eu não sabia quando eu não era espírita, e também a gente não vê divulgado assim com tanta facilidade, é que no ano de 553,
Até este ano, a Igreja Católica aceitava a reencarnação. A partir desta, lá no Segundo Concílio de Constantinopla, foi retirado dos textos toda menção que pudesse ter a interpretação da reencarnação. E, a partir daí, suprimiu-se. E, com o passar do tempo, né, de lá para cá, perdeu-se todo essa ideia, vamos dizer assim, que continha nos textos. E só foi resgatada de novo com a doutrina espírita. Aí, alguém poderia dizer, tá, mas você está me dizendo que a doutrina espírita fala da reencarnação, que os espíritos se manifestaram e falaram lá para Kardec, que ele estruturou a doutrina espírita, só que quem vai me dizer, quem pode de fato me dizer que isso é verdade ou não? Esse cara é meio reticente, ele é meio... ele não aceita com facilidade as ideias, né? As ideias novas. E aí ele quer uma prova de que na Bíblia esteja isso. Porque eu só acredito se estiver na Bíblia. Então, nós temos algumas situações na Bíblia que falam sobre isso. E aí, para a nossa reflexão, eu trouxe algumas passagens. Por exemplo, aquela de Jesus e Nicodemos, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. E aí todo mundo conhece a história, né? Nicodemos vê Jesus fazendo aquelas maravilhas, ele fica muito impressionado, e aí ele quer mais detalhes sobre isso, ele quer um conhecimento mais profundo, porque o que ele conhece através do que ele aprendeu no Sinédrio não dá respostas que ele busca. E aí Jesus fala sempre de o mundo, o reino de Deus, quem pode ou não pode entrar no reino de Deus. E aí ele vai ter com Jesus. Então, quando ele chega lá, aonde Jesus está hospedado, ele fala, mestre, eu sei que vens da parte de Deus, porque se não viesse da parte dele, não faria as maravilhas que faz. Aí Jesus interrompe Nicodemos e diz assim, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Nicodemos não entende, assim. E aí pergunta, mas posso eu, velho como eu sou, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Aí Jesus diz, em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. E Nicodemos continua assim, sem entender. Então Jesus fala, bom, aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos ainda deve fazer aquela cara de interrogação, aí Jesus fala, bom, o vento sopra e você não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é o Espírito. Não, aí ele fala assim, não te surpreenda quando eu te falo que é necessário nascer de novo. E aí Nicodemo continua a entender, e Jesus fala assim, mas você, doutor da lei, não conhece essas coisas? E aí ele fala, bom, a gente diz, a gente testifica daquilo que conhece, daquilo que viu, e você não me aceitas. Eu te falando das coisas da terra, não me credes, o que direis quando te falar das coisas dos céus? Então, isso fica muito claro. E aí, Divaldo, numa das palestras dele, assim, ele toca nesse tema, ele dá um exemplo muito interessante. Quando ele falou que é carne, é da carne, o que nasce do espírito é espírito. Ou aquele que nasce da água e do espírito. Quando a gente observa aí o óvulo e o espermatozoide, quando eles se juntam e formam o gameta, quando faz uma análise da composição química dele, a gente pode, a grosso modo, dizer que é água. Sais minerais, né, e etc. Mas ali, mais de 90% é água.
o espírito que vai fazer o desenvolvimento do feto para que ele depois inicie a sua reencarnação. Então, a gente pode observar esta figura de linguagem, a água e o espírito. Mas é lógico que Jesus não poderia dizer, com o conhecimento de hoje, para talvez nós daquela época que não tínhamos esse conhecimento. Então, ele tratava com uma linguagem que a pessoa conseguisse, de certa forma, entender o que ele estava falando. Mas aí, se essa pessoa que nos questiona isso ainda não fica satisfeito com essa passagem, a gente pode apresentar aquela do Pedro, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, quando Jesus, numa reunião com os apóstolos, pergunta o que dizem dele. Aí fala, não, um diz que o Senhor é Jeremias. Outro diz que é um dos profetas do passado. E aí Jesus chega para Pedro e fala, e você, Pedro? E tu, Pedro, que dizes que eu sou? Aí Pedro fala, eu digo que és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz que não foi nem a carne e nem o Espírito que revelou a Pedro, mas o Pai dele que estava no céu. Agora, qual o detalhe disso? O detalhe é que os apóstolos disseram para ele que uns diziam que ele era Jeremias, outros que era outros profetas do passado. E aí, quando a gente analisa isso, como que Jesus poderia ser qualquer um dos profetas do passado naquele momento? Se os profetas já morreram há centenas de anos. Só através da reencarnação. Não tem outra resposta lógica para a situação. Mas aí essa pessoa ainda não está convencida disso. Aí a gente pode ir lá na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 13, onde ele sobe com alguns discípulos lá no Monte Tabor. Quando chega no cume do monte, aí as vestes de Jesus começam a brilhar como se fosse a luz do dia, e na Bíblia diz que o rosto dele resplandece como se fosse o sol. E aparecem, para falar com ele, Elias e Moisés. E a aparição foi tão grandiosa que Pedro, então, diz, na verdade, sim, no primeiro momento, eles se jogam, ele pergunta se é para fazer 3 tendas. E aí, nesse momento, eles, lá no Evangelho diz que aparece uma nuvem, envolve todos eles, e dessa nuvem sai uma voz que diz que aquele é o meu filho, em qual eu me comprazo, ouvi-o. E aí, imagina, né? Não faço nem ideia da comoção de uma manifestação desta. Aí eles se jogam prostrados no chão, né, de medo, até que Jesus chega e toca, né, no ombro de Pedro, e eles se levantam, e aí já viu que tudo passou, só que Jesus alerta que não é para que eles comentem isso com ninguém, até que o Filho do Homem retorne dos mortos. E aí, descendo a montanha, um deles pergunta assim, mas Senhor, para que o Filho do Homem viesse, né, o Messias, Elias não tinha que vir primeiro? E aí ele diz, sim, na verdade ele veio para restabelecer todas as coisas, e vocês não o conheceram. E todos fizeram toda sorte de coisas com ele. E aí João termina dizendo assim, então todos souberam que ele falava de João Batista. E aí como João Batista poderia ser Elias, se há uma diferença pequenininha, só de 700 anos entre um e outro? Através da reencarnação. Não tem outra explicação para o fenômeno. Mas aí a pessoa quer mais. A gente
outra situação. Lá em João também, capítulo 9, versículo de 1 a 14. O cego de nascença, aonde Jesus está passando com os apóstolos, e aí tem sempre um cego lá que fica pedindo, e aí Jesus chega para ele. Na verdade, os apóstolos perguntam a Jesus por que aquele camarada é cego. Quem pecou? Ele, o cego, ou os pais dele? E aí Jesus falou que nem ele, nem os pais. Ele veio naquela condição para que as coisas acontecessem como deveriam. E aí Jesus chega perto do cego, faz uma massa de barro, passa nos olhos, manda ele lavar os olhos numa fonte próxima. Quando ele vai lá e lava os olhos, ele fica são. E aí o detalhe é, quem pecou? Por que perguntaram a Jesus quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Ora, se o indivíduo nasceu cego porque pecou, é óbvio que ele pecou antes. E, por conseguinte, numa encarnação anterior. Isso é lógico. Senão, ele não teria nascido cego. Se fosse uma questão de ter pecado ali, naquele momento, em algum momento da vida dele, ele não seria cego de nascença. Mas ele era cego de nascença, todos atestaram que ele era cego de nascença. E aí, qual a alternativa que sobra? A reencarnação, pura e simples, questão de lógica absoluta. Mas aí, essa pessoa ele pode dizer, ok, você está falando isso que está na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, a gente sabe que ela teve várias modificações ao longo da história, né? Tem aí os concílios que não nos deixam mentir nessa questão. Como dizer se essas passagens assim não foram introduzidas ali de forma proposital? Bom, aí a gente pode trazer mais algumas situações. Por exemplo, o doutor Ramendranath Banerjee. Ele foi um psiquiatra indiano, ele estudou durante vários anos as manifestações de lembranças de vidas anteriores, tanto que em 1979 ele publicou um livro chamado Vida Pretérita e Futura, e nesse livro ele coloca o relato dos seus estudos de mais de 25 anos de pesquisas nesta reencarnação. Um dos exemplos que eu acho assim, mais gritantes que tem nesse livro, ele conta a história de um menino que, em torno de 4 anos, mais ou menos, está sendo banhado pela mãe, e ele faz alguma coisa que a mãe não gosta, a mãe vai lá e bate nele. Quando a mãe bate, porque ele fez o que ela não queria, ele vira para ela e diz que se ela bater nele de novo, ele vai voltar para a casa da esposa dele. Mas ela ficou assim tão... imagina o choque, né? Você dando banho no seu filho, ele faz uma traquinagem, você puxa a orelha, dá um tapa nele, e ele vem com essa resposta, mas ela achou que era coisa de criança. Ok. Aí passou-se os dias, o menino começou a manifestar mais detalhes sobre a suposta família que ele tinha, a esposa, começou a ficar muito triste, dizendo que tinha muita saudade dela, e aí ela começou a ficar preocupada com isso. Então, o que ela fez, né? Isso daí, esse relato está para quem quiser ver depois, eu recomendo, tem a palestra completa de Divaldo no YouTube, que é Reencarnação na Bíblia. E aí ele diz que ela conta para uma amiga, né, dessa situação, não sabia mais o que fazer, aí diz que, mas pediu segredo, porque era a melhor amiga dela.
A melhor amiga dela também contou para outra melhor amiga, pediu segredo, e ela pediu segredo porque ela era muçulmana. Então, se era uma questão cabal, né? Não tem reencarnação no pensamento muçulmano. E aí ela temeu o que aconteceria nessa questão, mas o que acontece? No final do dia, todo o entorno ali já sabia da situação, né? Que o menino estava falando isso. E aí a coisa tomou um vulto tão grande que chegou ao conhecimento do Banerjee, e ele foi lá averiguar se isso era verdadeiro, como é que se tratava disso. Aí ele fez todo o relato do que o menino contou, qual era a cidade e tal. E, nesse ínterim, como essa notícia se espalhou, chega duas mulheres na casa desse menino e fala assim, aqui que mora o Bajensim, o menino que diz que é a reencarnação de fulano de tal, aí não, é aqui mesmo, eu posso falar com ele? Aí, sim, aí o avô do menino chamou ele, que ela disse que era a esposa dele. E aí chega, né? Vem o menino, a mulher assim, toda de burca e tal, né? Não dava para você reconhecer a fisionomia, estendeu o braço para cumprimentar. Quando o menino pegou na mão, eu falei assim, não, mas essa mão aqui não é da minha esposa. Aí olhou, essa mão aqui é de fulana de tal, que era a mãe da esposa. E aí, quando a que estava ao lado era a esposa dele, era a filha da mulher que se apresentou como esposa. E aí começaram a conversar, queriam uma prova de que ele era a reencarnação do falecido marido dela. Ele dá algumas, ele fala assim, por exemplo, teve um dia que eu cheguei em casa e você tinha brigado com a minha mãe, eu peguei e te dei uma surra com aquela madeira que amassa massa para fazer talharim, etc., né? Ele pegou, deu uma surra nela com essa madeira, deu um talho, né, Rolo de pastel. É isso daí. Aí deu um talho no cotovelo e tal, e aí estava exatamente no mesmo lugar. E aí pediu uma prova íntima, que só o casal sabia. Aí eles entraram no quarto e ele contou várias situações da intimidade dos dois e ela saiu dali dizendo realmente que ele era a reencarnação do marido dela. O detalhe é que ele só, nessa presente encarnação dele, eles só tiveram o primeiro contato ali, naquele momento. Aí Banerjee, o que ele fez? Pegou o menino e levou até a suposta casa dele. Ele diz que quando foi chegando na cidade, o menino foi reconhecendo todas as ruas, as vielas, onde era tal coisa, ele demonstrava e tal. Aí falou, não, aquela rua ali, aí entrou na rua, mostrou aonde era a casa dele, reclamou que alguém tinha mudado a cor da casa, porque não era daquele jeito. E aí eles entraram na casa, ele foi direto num cômodo, aonde ele tinha deixado em cima de um móvel, eu não sei se é a geladeira, uma estátua de Shiva com 3 moedas de ouro. E aí o dono da casa, né, acha que aquilo é invasão e tal, aí Banerjee diz que aquilo dali é um estudo que ele está fazendo de reencarnação, e aí o cara fala, nossa senhora, não falou nossa senhora, né, mas ele falou assim que foi extremamente interessante, porque quando ele comprou a casa da fulana de tal, viúva, ele encontrou a estátua de Shiva com 3 moedas de ouro debaixo dela. E o que ele fez? Ele não era adepto de Shiva, passou a ser a partir daquele momento, porque quem sabe Shiva ia dar mais algumas moedas de ouro para ele, né? Já que ele tinha achado as moedas ali. Esse é um assim dos vários casos que consta no livro.
Se a gente procurar no YouTube, a gente vai achar um monte de situações dessa, com relatos desta natureza. A gente pode pegar também o psiquiatra, o Dr. Ian Stevenson, que ele também estudou durante muito tempo, né, esses casos sugestivos de reencarnação, e a temática era a mesma, de fazer todo um levantamento histórico ali da pessoa que estava tendo, né, aquela manifestação de memória passada, e buscava certificar-se de que os fatos que aquela pessoa estava dizendo eram reais. E aí o doutor Ian Stevenson, ele estudou, assim, ele era professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, ele tem um livro que ele chama de 20 casos sugestivos de reencarnação, onde ele detalha todos esses experimentos, né, que ele teve. Um outro que a gente pode trazer aqui é o Brian Weiss, que ele graduou-se pela Universidade de Yale em 1970, e aí depois ele foi estagiar lá no Centro de Medicina da Universidade de Nova York. Ficou lá por uns 2 anos, depois ele retornou para Yale, e aí ele continua até hoje dando palestras com os temas da reencarnação. E dos vários livros que ele editou com esse assunto, tem um que é muito interessante, que é o Muitas Vidas, Muitos Mestres. Não sei se alguém já leu, se não leu. É uma história fascinante, onde, por ética médica, você não pode atender ninguém que você tem o relacionamento, tanto afetivo ou de parentesco. Então, um amigo dele namorava uma menina que tinha uma série de traumas, inclusive sofria muito com claustrofobia, e aí ele pediu para que o Brian Weiss se atendesse e tentasse descobrir qual era o problema que ela tinha. E o Brian Weiss fazia regressão de memória. Então, ele pegou essa menina, foi fazendo as regressões, até que ele notou que, num determinado momento, ela começou a contar uma situação anterior à vida atual, em transe. E ali ela contou, por exemplo, que ela era um mineiro, aí ela detalha lá o local, houve um desmoronamento na mina e ela morreu, né, no caso, né, na personalidade de um mineiro, morreu soterrado nesse desabamento. Daí veio o trauma da claustrofobia. E, em alguns momentos, Brian Weiss, ele percebia que tinha uma terceira entidade e que falava diretamente com ele, e que, como se aquele estudo ali fosse direcionado para ele, para que ele fizesse aquele estudo, o relato, e ele se convencesse de forma cabal da existência de vidas anteriores. E ele vai relatando várias outras situações com essa pessoa, todas relacionadas às vidas anteriores. Um fato bastante curioso que eu achei ali, para a gente não se alongar muito, foi o fato de que, numa dessas regressões, ela volta numa existência que ela teve no Egito. E aí ele pede para que ela olhe ao derredor dela, descreva tudo que ela está vendo, tente descobrir qual a época que era, ela fornece os dados, ele vai depois pesquisar na história egípcia e consegue verificar que os dados que ela trouxe são verdadeiros. E aí, alguns dias depois, acontece ali naquela cidade uma exposição de artefatos egípcios. O curioso é que o namorado dela leva ela para ver. A pessoa que está demonstrando os artefatos e contando a história de cada um deles, pega um, começa a descrever a história, e aí ela interrompe, dizendo que aquilo que ele está falando não é verdade. A história daquele artefato, aí ela conta a história do artefato. Esse namorado dela, né, lógico, fica estarrecido com isso,
e vai junto com Brian Weiss ver se isso tem fundamento e chega-se à conclusão, né, pelas informações apuradas, que o relato dela é que estava correto. Agora, como que ela trouxe, e ela tinha essa capacidade de, quando ela regressava uma vida anterior, ela trazia consigo o conhecimento, inclusive, da vivência que ela tinha tido. Não era como acontece num sonho, que você vê algo assim, em bloco, uma coisa muito específica. E aí tem o resto do livro, que é extremamente interessante, eu acho que vale muito a pena a gente ler e reler. Então, para essa pessoa hipotética, que não acredita na reencarnação, a gente apresentaria um leque de provas irrefutáveis da reencarnação. Tem que eu acho muito interessante, tem um filme completo no YouTube chamado Minha Vida em Outra Vida, que é um filme baseado numa história real de reencarnação. Vale a pena muito, quem não assistiu, assistir. E aí, essa pessoa ainda poderia dizer assim, tá, mas eu quero algo atual. É um cara chato, né? Esse daí não acredita mesmo, você tem que convencer ele de todo jeito, tirar a prova dos 9. A gente poderia trazer, então, e aí é um exemplo que Divaldo dá, que está nessa palestra, A Reencarnação na Bíblia, que é o Kim Un-yang. E aí, assim, Divaldo conta a história dele de forma, assim, fantástica. Aí Divaldo diz que o Kim, ele era uma pessoa normal, né? Ele é vivo até hoje, inclusive, só que hoje ele está na área da engenharia civil em Seul, na Coreia. Ele é coreano. E aí, aos 2 meses de idade, no colo da mãe, diz Divaldo que ele vira para a mãe e fala assim, mamãe, eu me lembrei que eu sei falar. E a mãe dele tomou um choque. Quando chega o marido em casa, ela relata para ele que o Kim falou com ela. E o marido fala, quer dizer que o nosso menino de 2 meses falou com você. Falou. E aí o pai chega no quarto do menino, vai no berço dele, debruça-se no berço e fala, pois é, Kim, eu acho que a mamãe não anda nada bem. Você acredita que ela me disse que você falou com ela? Pode um negócio desse? Aí ele fala, sim, pode, porque eu falei. Aí eu acho que foi a vez do cara se estatelar no chão, né? Eu, ia, eu acho que eu ia me esborrachar, cara. Aí, beleza, né? Agora ele começa a estar falando. 2 meses de idade. Com 4 meses, ele chega para a mãe e diz que ele lembrou que ele sabe escrever. Aí ela não acredita, tá, me dê papel e lápis. Aí ele escreve o primeiro poema. Depois, mais adiante, eles vão editar um livro de poemas que ele escreveu, que Divaldo diz que se tornou um best-seller na época. Com 6 meses de idade, ele diz para ela que aprendeu, que lembrou que sabe andar. E aí começa a andar. Com 1 ano de idade, ele é entrevistado pelas televisões japonesa, coreana e outras externas, né? Onde eles fazem por 1 ano, que virou uma febre nacional, uma série de perguntas para ele. Ele responde todas, aí depois de 1 hora, a mãe chega para os repórteres, né? Pedem para interromper, porque o Kim já está cansado, não é, Kim? Aí ele fala, não, mamãe, não estou cansado, eu estou até me divertindo vendo essa gente boba fazendo perguntas de criança. Com 5 anos de idade, ele entra para a Universidade de Seul. Com 8, ele se forma em matemática espacial. Depois, ele é convidado para trabalhar na NASA. Aí ele fica lá, se não me engano, até os 15, retorna para Seul, e aí ele vai se dedicar à área de engenharia civil. Então, está aí. O detalhe é que ele se lembra.
Se ele se lembra, é um conhecimento já adquirido. Assim, e mesmo que ele dissesse que ele não lembrava, só o fato dele manifestar um conhecimento em tenra idade, ele aprendeu aquilo em algum lugar. E não é por transmissão genética e nem por pais serem matemáticos ou cientistas. A coisa não funciona dessa forma. Então, isso é mais uma prova assim, irrefutável da reencarnação. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, no Fantástico, acho que foi na década de 80, porque teve essas questões dos supergênios, né, os superdotados. Nessa época, isso virou assim, quase que uma mania, aparecia supergênio em qualquer lugar do mundo. E eu me lembro que uma repórter do Fantástico foi entrevistar dois na América do Norte. Um era exímio escultor, só que ele tinha severos problemas mentais. Quando ela perguntava como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas, ele dizia que ele se lembrava. O outro caso foi de um menino que, do nada, os pais ouviram pela madrugada o som do piano, chegaram lá, era ele que estava tocando. Até então, ele nunca havia manifestado nada em relação a nenhum tipo de arte. A partir daí, ele começou a tocar qualquer coisa que ele ouvia. Aí a repórter leva um disco com um brasileirinho e diz, na reportagem, que ele não tinha ouvido essa música anteriormente, toca para ele na vitrola, ele reproduz ao final idêntico no piano. O detalhe é que ele não conseguia segurar um lápis na mão, porque ele não tinha coordenação motora para isso, para segurar coisas, mas ele conseguia tocar divinamente. Então, se com todas essas provas, essa pessoa hipotética disser que ainda não acredita em reencarnação, não há o que se fazer com ela, porque as provas existem, estão aí desde o início da humanidade, provas científicas agora, não tem como dizer que não existe. Então, só o tempo para esta, né? Graças a Deus, eu consegui acreditar ainda, né, que me corrigiu em várias situações, mas e pela ciência, né? Pelas provas científicas que a gente consegue ter a veracidade que a doutrina espírita nos traz. Só para a gente ter uma ideia, para finalizar, tem um momento no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta se há vácuo no universo. Porque, né, para a ciência, fora da atmosfera da Terra, no limiar do espaço, tem um vácuo absoluto, não tem nada lá. E aí a resposta foi que não existe. Tudo está, em tudo tem matéria. O negócio é que os nossos instrumentos é que não são suficientemente sutis, né, ou sensíveis para que a gente descubra todo o tipo de matéria que existe. Há alguns anos atrás, eu vi uma reportagem na Scientific American, quando descobriu-se a energia escura do universo. E aí o cara fala que a energia escura é matéria escura. A matéria escura, ele deu um exemplo, se a gente pudesse vê-la, todo o universo estaria imerso numa névoa. Isso seria matéria escura. Né? Alguém lembra aí do fluido cósmico universal? Então, assim, as evidências, a partir do momento que a gente consegue aumentar o nosso ganho tecnológico, as evidências vão acontecendo. Então, não tem como dizer que não existe. Eu espero que eu tenha sido útil, que Jesus nos abençoe.